Boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de luz, de oração. Numa noite extremamente fria, né? Se previu o Armagedon, mas graças a Deus estamos todos vivos. E só lembrando do passado um pouco, quem nasceu nos anos 70, por ali, né? Aí a gente já entrega a idade que tem. Já passou por uns 5 fins do mundo, pelo menos, né? Acho que o pior deles foi no ano 2000, quando deu aquele esquema lá do bug do milênio. E aí, além de acabar o mundo, ia se acabar os computadores, né? Então, imagine fim do mundo e sem computador. Ia ser terrível. Mas, graças a Deus, passando tudo isso, estamos aqui, em mais uma noite reunidos, para celebrarmos a vida, celebrarmos essa filosofia de vida que é o Espiritismo, que nos orienta, nos dá luz, né? E para a gente iniciar esse nosso encontro de hoje, eu quero pedir que todos vocês se coloquem numa posição bem confortável onde estão, bem sentados, fechem os olhos do corpo físico, né? Vamos elevar nosso pensamento a Deus, que é nosso Pai, Jesus, que é nosso Mestre, pedindo a luz, pedindo a proteção e pedindo também suas bênçãos àquelas pessoas que neste momento possam estar enfrentando algum problema em função desse frio, dessa onda de frio, que nós possamos ser solidários também com esses irmãos, na medida do possível possamos levar para eles aconchego, agasalho, alimento, e rogamos a Deus Pai que os proteja, que os dê força a todos nós na noite de hoje, as suas bênçãos, Pai, que assim seja. Para mim sobrou uma tarefa bem difícil, que é o último capítulo do Evangelho. E é um capítulo longo, né? Mas ele sintetiza tudo o conhecimento que foi visto ao longo desse período, desde o começo do ano, quando a gente começou a falar sobre o Evangelho. Então, sintetiza numa forma que é como é que a gente consegue perceber a espiritualidade, como é que a gente consegue perceber Deus, como é que a gente consegue perceber Jesus e seu ensinamento, né? Através da prece. Todos nós temos um certo grau de mediunidade, né? Uns mais ostensivos, outros menos, mas todos nós, né, temos um certo grau de mediunidade. Mas a maioria das pessoas se questiona como que eu consigo perceber, né, a espiritualidade, né? Como é que eu vou saber ouvir o que a espiritualidade nos quer dizer? Através da prece. Então, nesse capítulo nós vamos falar um pouco mais sobre isso, como isso funciona, né? Eu sei que a Sônia Bodanese já abordou esse mesmo tema há 2 encontros atrás, falando sobre a eficácia da prece, né, e dando dicas muito importantes sobre como isso funciona, como esse processo funciona. E aqui existe uma coletânea, no final do Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma coletânea de várias preces. Necessariamente não precisa ser uma coisa assim que a pessoa deva usar, mas é aquela pessoa que tem dificuldade de colocar as palavras, ou dificuldade de compor um raciocínio, ou encaminhar uma prece de uma forma correta, é uma espécie de ajuda importantíssima, né? A fim de percebermos como a espiritualidade funciona e como ela pode colaborar nessa nossa caminhada, como ela pode iluminar o nosso caminho, né? Então, no início aqui dessa coletânea, os espíritos falam o seguinte, eu vou ler para vocês. Os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras estranhas ao coração. Então, o que a espiritualidade quer dizer com isso? Que aquela oração mecânica, repetitiva, né, ela tem pouca eficácia. Até porque se repete várias vezes a mesma fala, a mesma coisa. A prece mais correta é você expor aquilo que te traz no coração.
que a espiritualidade, Deus sabe exatamente o que a gente precisa, das nossas necessidades, sem precisar que a gente as pronuncie. E por vezes lá em silêncio, no seu quarto, talvez sozinho, essa prece direcionada com intenção, com fervor, Deus vai te ouvir e vai atender. Né? E nessas preces que a coletânea nos traz, nós temos alguns tipos que são levados em consideração, né? Mas de igual sorte, né? As preces têm, como já disse, a missão de ajudar as pessoas que têm dificuldade em se expressar. E Deus aceita todas as preces que são sinceras, né? E o Espiritismo reconhece também como boas todas as preces de todos os cultos. Então, sem distinção, as pessoas vêm e nos olham muitas vezes, porque lá na casa espírita é diferente, porque vai ter algo sobrenatural, algo extraordinário. Não. Inclusive, não é uma orientação a gente pedir para que as pessoas troquem de sua preferência religiosa, da igreja que frequentem. Toda aquela prece que for feita de coração, ela será ouvida por Deus, independente da religião que você faça. Não é nossa missão trazer pessoas para cá. A nossa missão é esclarecer as pessoas. Entendem? E basicamente o Espiritismo está aqui para mostrar para as pessoas. Eu falei agora há pouco sobre a questão do fim do mundo. E a gente percebe que os especialistas em vendas, isso é uma coisa que até depõe contra a moral do ser humano, descobriram que a pessoa ansiosa gasta mais, consome mais. Nós vimos isso recentemente com a pandemia, né? As pessoas correndo para o supermercado, tentando encher a sua despensa, fazendo se esgotar alguns produtos, e aí o preço disparando. Não houve falta de mercadorias, não houve falta de produtos. Houve talvez um problema de abastecimento momentâneo, mas os produtos não se sumiram das prateleiras. Por que as pessoas reagiram daquela forma? Por medo? Aquela ansiedade de que a morte estava próxima e como é que eu vou terminar o mundo com a minha despensa vazia? Né? Acumular bens ou comprar bens para satisfazer um vazio existencial. Existem terapeutas que me corrijam aqui, os profissionais de psicologia, existem terapeutas que sugerem, inclusive, quando a pessoa se sente deprimida, olha, você dê um presente, vá para o shopping, compra uma roupa nova, compra um calçado, você vai se sentir melhor. Errado. Quais os bens que nós temos que acumular nessa vida? Os bens que estão aqui e estão aqui. Acumular bens que possamos levar para a próxima vida. Quais são os bens que nós podemos levar? Né? Então, para nós refletirmos a respeito disso, e a prece mais importante, inclusive ela está em primeiro lugar, a espiritualidade orientou que ele fosse colocado dessa forma, é a prece dominical. Dentre das preces gerais, que é o primeiro capítulo dessa coletânea, existe a prece dominical, que é o Pai Nosso. E essa é uma oração que foi deixada, né, pelo Cristo, quando as pessoas estavam lá reunidas e Cristo dizendo, peçam a Deus, façam preces a Deus, orai, e eles não sabiam como fazer isso. E aí Cristo deixou essa luz através da prece dominical, que é o Pai Nosso. Então, essa seria a prece para substituir todas as demais. E ela, inclusive, ela pode ser feita em intenção a outra pessoa. Né? Lá no final, você dedicar essa prece intencionalmente a outra pessoa para pedir inúmeras coisas e ela substitui qualquer outra prece que a gente possa elaborar e desejar. Então, quando se fala ela mais simplificada, eu vou ler para vocês, né? E como ele discorre aqui nessa coletânea, qual o significado, porque ela é bem resumida. Quando você faz aquela prece bem resumida, você vai ver que ela tem um sentido muito mais amplo, segundo o Cristo nos deixou. Por exemplo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. O que ele quer dizer? Cremos em vós, Senhor,
porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que suplanta todas as faculdades humanas. E o texto é ainda mais longo. Então, aqui nessa coletânea, ela explica, né, de uma forma mais ampla o que quer dizer, o que Cristo quis dizer com estas palavras. Né? Isso toca o coração da gente. É uma coisa que nos clareia a visão, como se passa a olhar a vida não pela perspectiva material, mas pela perspectiva espiritual. Né? E quando a gente percebe isso, a gente percebe que aquilo que é real é o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual ele é eterno. Ele é para sempre. Um objeto, esta tecnologia, há poucos anos não existia. Hoje ela está aqui. Amanhã talvez vai ser substituído por outra. E ela vai deixar de existir. Então o que é material, hoje está, amanhã não está. Isso aqui. Hoje ele está conosco, hoje nós temos isso aqui. Mas chegará um momento que a natureza vai nos cobrar. E até isso aqui não teremos mais. O que vai restar de nós? Um estado de consciência, né? Aquilo que conseguimos carregar no coração. É só isso que vamos levar para a próxima vida. E o Cristo ainda diz: venha a nós o vosso reino. Senhor, deste aos homens leis cheias de sabedoria e que fariam a sua felicidade se as observassem. Com essas leis fariam reinar entre eles a paz e a justiça, se entreajudariam mutuamente, em lugar de se prejudicar como o fazem. O forte sustentaria o fraco em lugar de esmagá-lo. Parece muito atual, não é mesmo? Que os irmão caçando irmão, irmão prejudicando irmão. O atraso da humanidade está aí. A grande maioria ainda, infelizmente, a grande maioria ainda, sem medo de errar, a grande maioria ainda olha o seu semelhante com desdém, por conta da sua condição social, por conta de sua cor, por conta do seu gênero, e tantas coisas que fazem tanto mal em nossa sociedade. Então as leis são bem claras, ele deixou leis claras, e que se nós seguíssemos, né, como ele disse, e isso já fazem mais de 2000 anos, né, e eu volto a frisar, uma tecnologia que surge hoje, amanhã já está todo mundo sabendo usar. Então intelectualmente somos muito avançados. Desde o momento que a espécie humana surgiu até hoje, avançamos imensamente, intelectualmente e moralmente. Como é que a gente está? Então Cristo já falou isso há 2000 anos, ainda não conseguimos entender. Ainda não conseguimos assimilar a pleno todo o seu ensinamento. Agora, o intelectual, a inteligência, a gente avançou bastante. Então precisamos equiparar. Nós só alcançaremos essa plenitude de existência no momento que nós conseguimos equiparar aquilo que a gente sabe com aquilo que a gente deve sentir. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior para com o superior, quanto não deve ser maior o da criatura em relação ao seu Criador? Então é um ato de devoção, né? De respeito. E para vocês entenderem o que significa o quanto a espiritualidade, o quanto o Criador nos dedicou esse carinho, imagine uma formiga. Vocês conhecem essas formigas que tem por aí? Dessas que a gente, saindo ali fora, a gente pisa em cima, a gente nem percebe. Como é que ela é? Vocês já viram uma formiga de perto? Ela é maravilhosa, não é? Então vocês imaginem que a espiritualidade se dedicou a
tudo que está aos nossos olhos, até com a formiga. Quanto carinho, quanto tempo dedicou para criar aquele serzinho tão insignificante aos nossos olhos. Agora vocês percebam quanto que o Criador dedicou de tempo, carinho e amor com relação a nós. Então, nada mais do que render honra e respeito ao Criador por tudo que Ele fez por nós. E quantas coisas, quanta esperança, né? Quanto Ele espera de nós. Né? Pacientemente espera de nós. E quanto mais a gente avança, a gente continua cometendo muitas vezes os mesmos erros, as mesmas falhas, e Ele pacientemente nos dá uma nova oportunidade, como essa que a gente está vivendo agora. Uma encarnação é mais uma oportunidade para avançarmos, para aprendermos, para nos relacionarmos melhor com os nossos semelhantes, amar o próximo. Tudo aquilo que tu faz pelo próximo é por ti. Né? O ganho é teu. O ganho não é de quem recebe, né, o bem. O ganho é de quem doa o bem, de quem faz o bem. Dai-nos o pão de cada dia. Essa é bem interessante. Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Vós lhes dissestes: tirarás teu alimento da terra com o suor da tua fronte. Com isso lhe fizeste do trabalho uma obrigação. O texto é ainda mais longo, eu estou abreviando até porque a gente precisa vencer todo esse capítulo na palestra de hoje. Mas o que ele quer falar? Tem gente que se nega ao trabalho, se nega a usar o seu talento, que por vezes construiu também numa vida pretérita, uma vida anterior, e traz esse talento. A gente vê crianças, né, com um talento absurdo para as artes, crianças muito jovens tocando instrumentos complicadíssimos como piano, como violino. De onde que vem esse talento? Né? Vem sendo construído ao longo da nossa história. Quando falo nossa história, de outras encarnações, de outras vidas que nós tivemos. Este momento que estamos vivendo aqui, ele tem chegada e tem saída. Tem uma porta de entrada, que é o nosso nascimento. A gente vive, aprende, constrói a nossa história. E tem uma porta de saída, que é a morte do corpo físico. Mas houve um antes e haverá um depois. E a ideia de trabalho não é só trabalhar para conseguir o ganho material. Seria uma coisa muito simplória, né, partindo do Cristo. Mas o que ele nos pede? Né? Que sejamos, acima de tudo, produtivos. Que possamos produzir algo para a humanidade. Que vai além do trabalho, o trabalho meramente por um objetivo financeiro ou por um objetivo material. Né? Sermos produtivos, usar os talentos que temos em função do próximo e em função do adiantamento da humanidade. Essa é a aplicação que o Cristo pede, né? Nesse momento. Perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofendem. Essa é um pouquinho mais complicada, né? Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa para convosco. É uma dívida contraída que nos será preciso, cedo ou tarde, pagar. Para ela solicitamos o perdão de vossa infinita misericórdia, sob a promessa de fazer esforços para não contrair dívidas novas. É a reforma íntima, tantas vezes falada aqui, tantos colegas expositores da Casa Espírita falam sobre isso, a reforma íntima. Até na última segunda-feira, no estudo sistematizado da doutrina espírita, a gente até brincou, vou ter que contratar um pedreiro para fazer essa reforma íntima,
né? Será que tem que vir alguém de fora para te dizer o que tem que fazer, né? Então, o Cristo nos chama à reflexão sobre essa questão, né? O que eu tenho que me melhorar? Onde eu tenho que melhorar, né? Por vezes a gente percebe que são pessoas que estão angustiadas, essa situação que vivemos hoje de doença, de muitas pessoas sendo levadas por esse vírus que está aí, né? Pessoas próximas, pessoas queridas, né? E a gente se angustia e teme por talvez chegar próximo a passar por algo desse tipo, ou talvez já tenham até passado com amigos, com irmãos, com familiares que desencarnaram de forma abrupta, né? E a gente não encontra explicação. A certeza de que nós teremos uma continuidade, teremos uma sequência, ela nos conforta. Aí a morte não se torna algo desesperador. Tristeza sim, mas não desesperador, porque sabemos da sorte que nos aguarda. Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos, que tentarem nos desviar do caminho do bem, em nos inspirando maus pensamentos, mas somos nós mesmos espíritos imperfeitos, encarnados sobre essa terra para nos melhorarmos. A causa primeira do mal está em nós, e os maus espíritos não fazem senão aproveitar nossas tendências viciosas, nas quais nos mantêm para nos tentar. Então nós já vemos imperfeitos. O fato de estarmos aqui, estarmos encarnados, significa que temos todos uma dívida. Todo mundo está aqui por mau comportamento, tá? E a principal busca da nossa existência é combater esses arquétipos. E o que são esses arquétipos? Esses arquétipos são as tendências ruins que nós trazemos de outras vidas. Essas coisas ruins que nós ainda carregamos no nosso coração, que não conseguimos vencer numa outra existência, somos obrigados a voltar e tentarmos diluir esse mal que existe dentro de nós, essas tendências de inclinação para o mal que ainda temos, né? Então essa é a grande missão nossa também. E que assim seja, que é o final, né? Praze a vós, Senhor, que os nossos desejos se cumpram, mas nos inclinamos diante da vossa sabedoria infinita sobre todas as coisas que não nos é dado compreender, que seja feito segundo a vossa santa vontade e não segundo a nossa, porque não quereis senão o nosso bem e sabeis melhor do que nós o que nos é útil. Aquilo que eu falei no início dessa exposição, que nós não precisamos dizer para Deus ou bradar ao vento aí aquilo que nos aflige. Deus sabe o que cada um sente e carrega ou traz dentro do seu coração. Então, a prece feita em sigilo, em segredo, ela tem um poder imenso, né? Primeiramente para nós, né? Para que a gente possa se acalmar, possa ter bons pensamentos, e a partir daí o mundo se esclarece para nós. Muitas vezes por falta de nos focarmos no bem, muitas coisas vêm à nossa mente. Os próprios espíritos que estão aí à nossa volta, existem espíritos de bem, existem espíritos não tão bem, são espíritos ignorantes, né, que sentem satisfação no mal. O dia deles vai chegar, em que eles vão entender e vão enxergar a mesma luz que talvez nós estejamos enxergando agora. Mas até lá eles ainda povoam esse planeta, encarnados e desencarnados. Então, em função deles é que nós precisamos fazer preces para proteger o nosso espírito e não permitir que esses espíritos possam influenciar na nossa vida, fazer com que nós passemos a realizar coisas ruins, porque estamos numa vibração baixa, semelhante a deles.
Então é nesse sentido que o Cristo expõe essa. E essa foi a prece dominical, né? O Pai Nosso, um pouquinho mais explicado, um pouco mais alongado, ele é mais extenso, está aqui no Evangelho. Então toda vez que vocês sentirem necessidade, podem recorrer a essa prece como forma de, né, agradecimento, como forma de luz, né, para a nossa vida. Então, na sequência aqui, com relação ainda às preces gerais, existe a prece para ser realizada nas reuniões espíritas, né? Por quê? Em qualquer lugar que estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, disse o Cristo, aí eu estarei no meio delas. Isso está em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Por que ele disse isso? Não simplesmente fisicamente presente, né? Muitas vezes as pessoas estão no mesmo ambiente, cada um faz a sua oração do seu jeito e não há sintonia. O que o Cristo quis dizer aqui é que onde houver sintonia em meu nome, ali eu estarei. Então é nesse sentido que ele pede. As palavras são uma frase curta, uma oração curta, porém ela tem um significado extremamente profundo. Em qualquer lugar em que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei no meio delas. Então, se tu levar em consideração que muitas vezes se fazem repetições de palavras que não tem nenhuma ressonância no coração, para nada. São lá 1 hora, 2 horas de cantiga e o significado, o efeito sincero, o efeito proveitoso é muito pequeno. Muitas vezes poucas palavras bastam, né? Tanto em prece, solicitando algo, quanto em ação de graças, agradecendo por algo que foi direcionado para você. Outra prece que a gente encontra aqui é uma orientação também da espiritualidade, é pelos médiuns. Que os médiuns são intérpretes, né, encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos. Existem médiuns com uma mediunidade muito mais ostensiva, que são médiuns de incorporação, que podem se comunicar ou emprestar o seu corpo para que a espiritualidade se comunique e passe as mensagens para nós, mensagens preciosas, verdadeiras mensagens de luz para a nossa vida. Então as preces direcionadas a essas pessoas são para que eles se mantenham fortes, porque a gente sabe que a missão de um médium ela é difícil, ela é penosa, né? Se para uma pessoa normal que não sente, que não enxerga espíritos, não se comunica, ela é difícil, é uma vida sofrida, para eles ainda mais, porque eles vêm com esta missão, né? Não que eles sejam seres diferenciados, mas que eles têm uma missão importante nesse processo de ajudar a humanidade evoluir, participar desse momento de transição planetária pelo qual a gente está passando. E essas comunicações, para chegarem até nós, precisam dessas pessoas. Na sequência, então, agora nós temos várias dicas aqui. Eu não vou me ater a ler o texto, mas o que existe aqui para vocês poderem buscar, quem desejar, para fazer a sua prece ou para tentar, de alguma maneira, ajudar alguém que está precisando de prece. Então, dentre das preces, agora das preces gerais, temos as preces para si mesmo, né? Então, tem uma prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. Sabemos que todos nós não viemos sozinhos para esse mundo. Existe um espírito superior, né, de grau superior, e ele nos acompanha. Então, esse anjo guardião, né, o anjo da guarda, que se fala, antigamente as mães, principalmente, orientavam as crianças a fazer a reza com o anjinho da guarda, de proteger, é bem esse ser. Não importa como você chame, tu pode até dar um nome para ele, se você quiser, né? Contanto que ele saiba que essa vibração do nome, talvez não é o nome verdadeiro dele, mas que ele saiba que você está se dirigindo a ele. E ele te traz orientações valorosas para a vida,
quando você passa a ouvi-lo, passa a prestar atenção nas suas intuições, muitas coisas boas começam a acontecer na sua vida. E esses espíritos protetores podem até ser seres que nos tiveram nosso convívio em vidas passadas. Gente da nossa família, por vezes, que são bem intencionados e que desejam o nosso bem. Então, preces para eles também são extremamente importantes. Para afastar maus espíritos, aquilo que eu falei anteriormente, né? Os espíritos estão aí, são espíritos de luz, como espíritos de baixa vibração. Estão à nossa volta o tempo todo. Então, é fácil você orar para quem você tem apreço, para quem você gosta. Agora, experimente fazer uma prece ou desejar o bem para uma pessoa que é ruim. É mais difícil, mas que mérito vai ter? Se tu fizer a oração somente para quem tu gosta, para quem você tem apreço. Então, a espiritualidade sugere que a gente faça a prece também pelas pessoas que nos fazem mal, porque ali o mérito, o ganho é maior. Preces para afastar os maus espíritos, né? Para pedir a corrigenda de um defeito, quando você se sente que precisa melhorar em algum aspecto, então também tem preces ali que você pode usar, né? E fazer com que você entenda aquilo que você precisa melhorar dentro de si. Para pedir força de resistir a uma tentação. Quem não tem, né? Aquela coisa que eu quero comprar, que eu quero... É sempre uma tentação, né? Algo que eu preciso ou eu quero. Né? Se você consegue responder essa pergunta, você matou a charada. Eu preciso disso ou eu quero isso? Né? Então, cada vez mais aquela questão do consumo consciente, não pelo bem do planeta, não pela ecologia, mas para o que isso vai agregar para a minha vida, né? Lembrando aquilo que eu falei no começo, o que eu quero, o que eu espero dessa vida, o que eu quero, aquilo que eu posso levar, aquilo que eu posso levar, e o que é que eu posso levar? Para pedir força para resistir à tentação e ação de graças pela vitória obtida sobre uma tentação. Então, conseguir evitar aquela coisa que me transtorna, que me faz mal. Então, também ação de graças em relação a isso. Para pedir conselho nas aflições da vida. Então, para cada momento tem uma prece significativa dentro dessa coletânea. Ação de graças por um favor obtido, ato de submissão e resignação, num perigo iminente, ação de graças depois de ter escapado de um perigo, né? Aqui é bem interessante, muitas vezes a gente se encontra, por exemplo, no trânsito. Vou dar uma ideia, assim, uma coisa que acontece sempre: você recebe uma fechada e você consegue frear, tem um reflexo, né? Talvez até por intuição do nosso anjo guardião, freia. A maioria das pessoas faz o quê? Xinga, fala um palavrão, né? Manda uma energia negativa para aquela pessoa que te fechou no trânsito. Atitude correta qual que é? Agradecer a Deus, agradecer a teu espírito de guarda que você conseguiu evitar um acidente, que você não feriu ninguém, que você não se feriu, né? Eu tinha uma orientadora educacional lá no ensino fundamental, no Costa Silva, chamada Maria Cavagnoli, e ela vinha na classe e falava sobre coisas desse tipo. Como é que você observava e reconhecia uma pessoa que era uma pessoa educada? Então, a pessoa educada é aquela que dá um coice numa pedra e continua chamando a pedra de pedra. Engraçado, né? Então, ela tinha essas coisas que nos passavam esse conhecimento. Então, aquele impulso que você vai dar, né? Então, em vez de xingar algo, né, você assimilar aquilo como algo bom. Eu evitei um acidente, eu me livrei de um mal maior, né? Ação de graças depois de ter escapado de um perigo, no momento de dormir. Outra situação muito importante, que se sabe que tudo que você fizer,
tudo aquilo que você mentalizar 20 minutos antes de dormir, ele vai ficar ressoando durante o sono. Aquilo que os 20 minutos antes de você dormir, isso é uma coisa até que a psicologia explica, né? Mas se você dedicar esse momento para uma leitura espiritual, para uma prece, isso vai ficar no teu inconsciente durante todo o teu sono e vai ajudar você a dormir melhor, vai orientar teu sono, porque a gente sabe que o corpo descansa, mas o espírito continua trabalhando. O espírito não descansa nunca. A matéria fica paradinha ali, porque o corpo precisa desse momento para se recompor as energias. Para o corpo físico ele tem que se recompor. Agora, o espírito não. O espírito não descansa nunca. Então, por isso que é importante se fazer uma prece para que você esteja protegido enquanto você descansa, enquanto o teu corpo dorme, o teu espírito vá para um lugar bom ou vá para orientado para que você busque mais conhecimento. Existe até uma orientação das casas espíritas sobre um mecanismo que tu pode usar pedindo que o teu espírito busque conhecimento, busque um lugar adequado para você absorver coisas boas, mesmo durante o sono. Então é importantíssimo no momento de dormir você fazer uma prece, como lá no passado, antes de dormir, antes de se deitar, né, o pessoal se ajoelhava na cama e fazia a sua oração. É importantíssimo. E na previsão da morte próxima, né? Então quando você percebe, claro que não quando você é pego de surpresa num acidente ou algo que você não está prevendo, né? Mas sempre que você tem a tua espiritualidade elevada, mesmo nos momentos de súbito que você é pego de surpresa, você vai saber o que está acontecendo contigo, né? Mas quantos espíritos não conseguem ou não veem essa situação e acabam perdidos, se achando ainda encarnados e conversam com as pessoas e vão até no próprio sepultamento. Isso é fato. Os espíritos ficam por aí, estão à nossa volta, estão aqui hoje, acompanhando essa palestra. Podem estar aí do lado. Povoam todo esse planeta. Uns estão encarnados, que somos nós, né? Temos um corpo físico, e uma grande maioria, talvez 3 vezes mais a população que existe sobre a Terra, estão aí, né? Talvez esperando uma oportunidade, ajudando-nos, acompanhando, né, na nossa trajetória. E é assim que a coisa funciona. Agora tem uma coletânea aqui também que é sobre prece por outras pessoas, que eu acho que é a prece mais importante. Você pedir para si é uma coisa bacana, mas o mais importante é você pedir pelo próximo. Fazer até o próximo aquilo que deseja que faça para ti mesmo, né? Sabedoria do Mestre. Então, também nas preces aqui, por alguém que esteja em aflição. Quantas pessoas estão em aflição neste momento? Né? Quantas pessoas estão hospitalizadas? Né? Correntes de prece são solicitadas a todo momento por pessoas que têm parentes, irmãos, pais, filhos que estão internados por essa doença que está aí, por outras que tanto afligem, né? Um momento de desespero. Então, fazer a prece por alguém que está no momento de aflição. Ação de graças por um benefício concedido a outra pessoa, né? Percebam que é uma coisa assim que você está doando uma energia positiva para uma pessoa, talvez uma pessoa que não tenha nada a ver com o teu cotidiano, mas que você, numa missão de ser humano, tu faz uma prece por esta pessoa. Por nossos inimigos e pelos que nos querem mal, né? Repetindo aquilo que eu falei antes. Você fazer uma prece por alguém que você gosta é fácil. Agora, pedir um benefício, pedir algo de bom para quem só te persegue ou quem te calunia, aí o mérito é maior. Ação de graças pelo bem concedido ao inimigo, né? Vejam como essas preces nos orientam a elevar o nosso espírito ainda mais, né? Porque você, além de pensar nas pessoas que são do seu convívio, pessoas que você ama, pensar no seu inimigo, pensar na pessoa que você tem rejeição, pelos inimigos do espiritismo, por uma criança que acaba de nascer, por um agonizante. Então são várias preces, várias intenções
mais um compêndio aqui de preces, as preces por aqueles que não estão mais na Terra, né? Por alguém que acaba de morrer. Isso é uma coisa tão antiga, desde o tempo do Antigo Egito existia lá, hoje a gente ouve falar que lá o livro dos mortos, parece uma coisa pavorosa. O que significava o livro dos mortos? O livro dos mortos era uma espécie de roteiro para encaminhar a alma do falecido. Preces, intenções por aquele que acabou de falecer. É uma coisa tão antiga, mais de 4.000 anos. E eles já faziam isso, intenção pela pessoa que acabou de desencarnar, para que ele encontre o caminho, para que ele encontre a luz, né? É uma coisa tão antiga, né? Então a prece por alguém que acaba de morrer, pelas pessoas a quem tivemos afeição, né? Tantas pessoas queridas que se foram, né? Elas estão aí, elas nos ouvem, estão na distância do nosso pensamento. É um clique, você pensou nela, ela está ali, te ouvindo, sentindo o que tu está sentindo, né? Por isso que é importante essa prece nesse sentido de você ter bons sentimentos pelas pessoas que estiveram convívio conosco e que partiram, né? Pelas almas sofredoras que pedem preces, né? A espiritualidade se manifesta através dos médiuns, vários espíritos sofredores vêm se manifestar, pedir ajuda, pedir auxílio, isso é fato, né? Então prece por esses seres também, por um inimigo morto, né? Por um suicida, né? Mesmo sabendo que a pessoa que se suicida ela não tem intenção de morrer, a pessoa que se suicida ela quer se livrar de um sentimento ruim que ela carrega consigo, ela olha o mundo, olha a sua vida e percebe que não vale a pena, né? É um equívoco tremendo, porque o sofrimento ele vai ser o seu pior juiz, né? Deus é tão justo que Ele nos dá a opção de escolher como vamos pagar a nossa dívida, mas Ele não nos exime do pagamento. Nós somos os nossos maiores juízes. Quando estivermos no mundo espiritual, nós vamos saber muito bem disso. Pelos espíritos arrependidos, pelos espíritos endurecidos, aqueles que se recusam a acompanhar essa caminhada evolutiva da humanidade, de se atualizar, de se melhorar. E para finalizar, né, as preces pelos doentes e pelos obsidiados, né? Então, pelos doentes, já falei antes, muitas pessoas nesse momento passam por isso, né? Essa semana mais pessoas aqui, conhecidas até, desencarnaram em função dessa grande pandemia que nós estamos enfrentando. Então, prece por essas pessoas que talvez a gente conheça, pessoas que a gente nem tem conhecimento ou não tem convívio. Uma prece por essas pessoas é uma coisa fundamental para que elas se sintam acolhidas e, se este for o destino delas de desencarnar nesse momento, que elas possam encontrar o seu caminho, né? E que a espiritualidade interceda por eles e receba-los com alegria, com carinho, e deem a eles o seu merecimento, né? Pela caminhada que desenvolveram aqui na Terra. E, finalmente, pelos obsidiados, né? Que são aquelas pessoas que estão sofrendo influência de um espírito maligno. Aquilo que a gente já falou aqui durante toda a exposição, que são espíritos que não são maus, verdadeiramente. São espíritos ignorantes. Eles não viram a Deus. Então, por que nós estamos aqui toda quarta-feira, ou nos estudos que nós fazemos, a atividade da Casa Espírita? Né? Não é para mudar a cabeça de ninguém. Né? Não é para impor nada na cabeça de ninguém. Ninguém é dono de Deus. Ninguém pode colocar uma Bíblia embaixo do braço e se adonar de Deus. Deus não pertence a ninguém. Mas, ao mesmo tempo, Deus está à disposição de todo mundo, de todo aquele que quiser estar com Ele. Então, irmãos, eu agradeço imensamente a oportunidade de poder conversar com vocês, agradecer a espiritualidade,
aos mentores da nossa casa pela noite de hoje, por tudo isso que a gente conversou aqui. Eu vou pedir para que os médiuns passistas se preparem. Vamos fazer uma prece de encerramento e depois vocês recebem o passe e aí encerramos o nosso encontro de hoje. Então, mais uma vez pedindo que vocês se concentrem, de sorte a absorverem da melhor forma possível as energias que os nossos irmãos passistas vão transferir para nós, esse fluido cósmico universal que depura, que cura, que renova as energias, que nos dá alegria, nos dá força para suportarmos essa nossa caminhada, que é difícil sim, mas com muitas alegrias nos esperam aqueles que puderem suportar, que puderem entender a intenção de Deus quando nos colocou nesse mundo, a intenção do Cristo quando nos veio trazer seu ensinamento e a sua luz. Então, gratos mais uma vez por esse encontro, agradecidos pelo conhecimento, agradecidos pelas bênçãos. A todos, que assim seja.